Fala pessoal do canal Conjugado, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais meditações de Marco Aurélio. Não falamos qual. Hoje vamos falar um pouco sobre o livro 5 de meditações. Antes, pessoal, eu gostaria de abordar um tema que eu acho muito pertinente para o momento. Pessoal, nós tiramos alguns excertos da obra para comentar aqui com vocês e para algumas pessoas pode dar a impressão de autoajuda. O que acontece, pessoal? A autoajuda, na verdade, a proposta da autoajuda, qual é? Elevar o ânimo das pessoas através de frases genéricas. Isso, na verdade, não é a ideia da filosofia. Essa não é a ideia da filosofia. A ideia da filosofia é que a pessoa reflita sobre a própria vida, sobre a própria existência, sobre as próprias escolhas. E sobre o mundo, né? E sobre o mundo, exatamente. Então, assim, nós estamos trazendo para vocês esses excertos. Se vocês forem ao livro, vocês vão ver que existe muito mais coisa no livro. Que você pode ler, você pode meditar, melhor, que a gente pode ler, que a gente pode meditar e chegar às nossas próprias conclusões. Tirar as suas próprias experiências. Essa é a proposta da filosofia, tá? Então, não é um livro encaixotadinho, bonitinho, que você vai ler e vai ficar feliz. Não é isso. É porque eu acho que para algo causar transformação na gente tem que ressoar, né? A gente tem que se identificar com aquilo, tem que trazer alguma reflexão, alguma mudança, alguma identificação para que aquilo seja realmente estruturado dentro da gente, né? E não tem como um fazer pelo outro. Porque é por isso que cada ser humano é um diferente do outro, né? Então a gente precisa passar por essa experiência individualizada, né? Exatamente. E por isso a nossa ideia aqui é trazer essas dicas, esses pontos que a gente considerou importantes, porque a gente quer estimular as pessoas e a gente mesma a continuar buscando passar por essas vivências de se conhecer, de conhecer o mundo, né? De entender melhor as coisas. Exatamente. Que dá pra aplicar isso pra tudo, né? Igual a gente falou no último vídeo sobre vida financeira, né? Esse conhecimento a gente consegue aplicar em tudo, né? Eu gostaria de dar duas dicas para vocês. A primeira, assistam o professor Clóvis de Barros Filho falando sobre os gurus. E a segunda, assista o professor Luiz Felipe Pondé falar sobre motivação, as palestras motivacionais. Vocês vão compreender melhor o que nós estamos falando, né? Dessa diferença entre um conjunto de palavras ditas numa certa ordem que causam um certo ânimo nas pessoas e a filosofia, que se propõe muito mais a reflexão. filosofia vem de questionar, né? O grande verbo da filosofia, acho que os grandes verbos são questionar e refletir, né? Então não tem como receber algo pronto, né? A ideia é receber algo para pensar em cima daquilo. Exatamente. E concluir, divergir, né? Que é o que a gente quer trazer aqui. DRs, soco, briga, pontapé, é isso que a gente quer aqui. A gente é craque em DRs. Nossa senhora, perco todas. Ou seja, eu sou craque em DRs. Exatamente. Eu já nem entro mais nesse mérito que é para não sofrer. Pessoal, parágrafo 9 do livro 5 de meditações. Não fiques desgostoso, não desanimes, nem desesperes, se nem sempre consegues pôr em prática os princípios verdadeiros. Mas após a queda, recobre energia e regozija-te. Se mais frequentemente logras proceder como homem. Ama os princípios aos quais voltas. Pessoal, então, depois de tanto regozijo, a ideia do Marco Aurélio é, claro, ciente de que os homens têm suas falhas e têm seus limites, ele dá uma pequena aula dizendo o seguinte, que quando a gente se depara com uma situação que a gente deveria ter agido de outra forma, que a gente errou, enfim, isso não deve desesperar a gente. E por que isso é importante? Por que esse tipo de pensamento ele é importante? Para que a gente não fique travado numa situação que a gente errou. Né? Essa é a ideia, essa é a esperança. Né? Quer dizer, se a gente se propõe a viver sob princípios corretos, eventualmente a gente vai falhar, a gente vai errar. Mas a gente não pode tornar esse erro a parte central da nossa vida. Acho que é não se martirizar, Não né? se martirizar, por causa das exatamente. falhas, né?
Tem muita gente que faz isso. São dois comportamentos que a gente tende a fazer, né? Ou a gente se culpa, se martiriza e fica preso naquilo, não sai do lugar, ou a gente às vezes não dá o valor necessário para aquele erro, né? Não presta atenção naquele erro, não aprende com aquele erro, finge que não aconteceu. E não cresce com aquilo, né? Nenhum desses dois extremos ou desses dois comportamentos é muito válido, né? Bom, pessoal, hoje eu vou trazer uma frase curtinha do parágrafo 6. Uma xícara muito profissional, tecnicamente profissional. A minha frase é: quem pratica uma boa ação não a publica, antes faz outra, qual a vinha frutificará novamente quando chegar à estação propícia. Então essa frase fala muito sobre fazer o bem, né? Praticar uma boa ação, fazer o bem. A ideia de fazer o bem como um fim, não como um meio, né? Ou seja, fazer o bem simplesmente por fazer o bem e não para conseguir algo através disso. Eu vou ajudar aquela senhora a atravessar a rua, porque todos verão que eu sou uma boa pessoa. Ou então vou ajudar aquela senhora a atravessar a rua, porque ela precisa de ajuda para atravessar a rua, né? E quando eu li essa frase, Pode devolver minha xícara, sei que você gostou muito dela. Quando eu li essa frase, eu pensei muito na questão neurológica, biológica, né? De como fazer o bem é um comportamento que traz realmente uma sensação boa, não só pela questão social, mas pela questão química também, né? Porque eu tô constantemente relacionando isso de comportamento e humor com a parte neurológica, com a parte química, e achei uma informação legal de trazer de que fazer o bem é um comportamento que pode causar dependência, que pode viciar, porque fazer o bem aumenta a produção de vários neurotransmissores importantes no nosso cérebro. Um deles é a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, que é o mesmo neurotransmissor que aumenta quando a gente faz compras, quando compra algo que a gente gosta muito. É o mesmo neurotransmissor que aumenta quando a pessoa come algo que ela gosta muito. Ou seja, qualquer comportamento prazeroso atua nessa região, nesse sistema do prazer. E fazer o bem é um desses comportamentos. Tanto é que há comportamentos que viciam, né? Por exemplo, compra pode viciar, jogo pode viciar, sexo pode viciar, e a questão de fazer o bem também pode viciar, entre aspas, ou seja, pode ser tão prazeroso que a gente vai querer fazer cada vez mais. E aí, imagina que incrível, né? A gente se viciar em fazer o bem. O quanto isso faz bem pra gente, porque é prazeroso pra gente como indivíduo. Esse aumento de dopamina dá uma sensação de bem-estar, de motivação, de energia. E essa sensação boa causa um relaxamento no corpo, toda uma sensação, todo um funcionamento melhor do organismo. E a gente fazendo bem, a gente vai provocar esse bem-estar em outras pessoas também, por outras vias, mas também vai, né? Deixa eu entender, então, o comportamento, qualquer comportamento prazeroso pode gerar uma dependência nas pessoas. Sim. Alguns em maior intensidade, outras em menos, né? Quer dizer, a pessoa não vai se viciar em fazer o bem como ela se vicia em droga. Quando a gente diz isso de causar dependência, é no sentido de sentir uma recompensa com aquilo. Entendi. E por ter uma recompensa, tender a repetir o comportamento, né? Ir pra academia podia também dar essas... Mas dá, pra mim dá. Sim. Então, na verdade, é uma questão de recompensa, né? Fazer o bem dá uma sensação de recompensa prazerosa pro cérebro, pro organismo como um todo. E se aquele comportamento é prazeroso, a gente tende a repetir. Quando eu li essa frase, eu achei bem interessante trazer essa informação, porque eu acho que dá um respaldo biológico para essa ideia do Marco Aurélio de fazer o bem por si só como fim. Então, a minha dica hoje é a gente tentar colocar pequenas atitudes boas no nosso dia a dia e reparar em como a gente se sente depois disso. Porque às vezes a gente até faz, mas não percebe a recompensa, não percebe o benefício. Não vai ser uma recompensa super intensa, tipo comer uma caixa de bombom, mas nem tipo ir na academia. Mas são pequenas recompensas que vão se somando e trazendo essa sensação de bem-estar e de felicidade que a gente tanto gosta de sentir, né?
Pessoal, era isso então. Nos despedimos aqui. Até a próxima quarta-feira, às 18 horas. E para encerrar, pessoal, gostaria só de convidar vocês o seguinte: se você quer começar a fazer o bem, mas não sabe por onde começar, deixa eu te ajudar. Eu estou aceitando doações de 5 a 10 reais. Banco do Brasil, agência